Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos aprofundar no entendimento da Páscoa cristã. Essa Páscoa que também está baseada no mesmo calendário lunisolar dos judeus. Esse calendário astronômico onde o próprio Deus, na Antiguidade, como nós já vimos na passagem de Êxodo, capítulo 12, vai pedir para que ali os judeus, os hebreus, celebrem a sua Páscoa no primeiro mês do ano, que seria o mês onde estaria a primavera, e depois seria no 14º dia desse mês, que seria a primeira lua cheia da primavera. Assim nós vemos também a Páscoa cristã se baseia nesse calendário e nesse ordenamento de Deus lá da Antiguidade, onde o próprio Deus institui essa Páscoa, essa celebração cosmológica, essa celebração que Ele mesmo diz que deveria ser celebrada de forma perpétua até o fim dos tempos. E é claro, Jesus Cristo, na sua Páscoa, Ele vai sim realizar essa grande obra de plenitude do mandato de Deus já na Antiguidade, para que assim nós pudéssemos não celebrar somente imagens, mas pudéssemos atualizar o verdadeiro sacrifício de Cristo a cada ano, a cada momento que a criação vai nos remetendo e vai nos inserindo nesse grande mistério da nossa fé e, é claro, da grande obra de Deus. A Páscoa cristã é baseada também no mesmo calendário astronômico, como havíamos dito, esse calendário lunisolar, o calendário solar e o calendário lunar, como também já havíamos percebido já na nossa última reflexão, mas com algumas particularidades. O calendário judaico, como vimos, não era um calendário estritamente preciso. Por isso, a cada ciclo de anos era necessário ser corrigido e acrescentado, às vezes, um 13º mês, como nós vimos, como eles tinham a contagem dos meses através do ciclo lunar. Então, naturalmente, esse ciclo lunar ele sempre dá mais ou menos uns 28 dias. Então, sempre quando ia passando os 12 meses, haveria de ano em ano, no decorrer dos anos, ia tendo uma certa defasagem. E quando chegavam certos ciclos de contagem de anos, eles precisavam acrescentar um 13º mês para compensar aquela falta daqueles dias que não foram contados no calendário. E assim nós vemos como que ali também eles foram indo, como que aprimorando a sua forma de contagem do dia. Isso acontecia para que pudesse realmente ser corrigido essa defasagem dos anos anteriores, uma vez que eles contavam os meses a partir dos ciclos lunares. Como o calendário judaico era baseado estritamente numa perspectiva lunisolar, e como o ciclo solar e o lunar não coincidem anualmente, e só há um sincronismo a cada 18 anos, eles, com isso, possuíam sempre uma defasagem de dias a cada ano. Dessa forma, o primeiro dia do mês dependia da lua nova, assim como também o primeiro mês do ano dependia do equinócio de primavera. Na era cristã, os judeus estão já imergidos na cultura greco-romana e, com isso, já possuem um calendário civil muito mais preciso, pois desde a antiguidade muitos filósofos e astrônomos desenvolveram teorias e mecanismos para que o ciclo anual fosse mais perfeito. Isso ocorreu principalmente depois de que o ser humano começou a cultivar a terra e no perpassar dos tempos começou a haver a necessidade de prever as estações para o cultivo de certas culturas agropecuárias. Mas o calendário antigo das estações, eles ainda continuavam sendo um calendário não muito preciso. Por isso que, num certo tempo, mais ou menos no ano 45 antes de Cristo, o imperador Juliano César, a partir de estudiosos de seu império, instituiu um calendário mais preciso, composto de 12 meses,
com 6 meses com 30 dias e 6 meses com 31 dias. E assim ele pôde, realizar essa reestruturação do calendário anual. E de 4 em 4 anos, um ano bissexto. E isso ocorreu porque se descobriu que o ano não possui precisamente 365 dias, mas 365 dias e 1/4 de dia, 6 horas. E essa correção do ano bissexto era para que se ajustasse as estações, para que elas não se movessem no calendário civil, pois ao passar de um século, uma estação ela já poderia estar sendo celebrada naquilo que era a próxima estação. Por isso que haveria toda essa reestruturação do calendário. Já isso na época dos judeus, lá da antiguidade, depois na época também dos romanos, que vem acompanhando toda essa contemplação da natureza para perceber aí essa contagem do tempo. O calendário juliano, para os romanos, o ano civil começava no mês de março. E o que os romanos fizeram foi alternar meses de 30 e 31 dias a partir de março. Assim, o mês de março ficou com 31, abril 30, maio 31 e assim sucessivamente, até girar todos os 12 meses. Mas a soma desses dias dariam 366 dias. E como o ano não tem 366 dias completos, os romanos diminuíram um dia no último dia do ano, e fevereiro ficou com 29 dias. E de 4 em 4 anos se acrescentaria um 30º dia em fevereiro. No decorrer dos tempos, houve algumas mudanças no calendário. Tempos depois da morte de Júlio César, dedicaram um 5º mês do ano, que se chamava Quintílios, a ele, e passou a ser chamado Július. Daí vem esse mês de julho dedicado ao imperador Júlio César. E mais tarde também quiseram dedicar o 6º mês do ano, Sextilis, ao imperador Augusto. E a esse mês ele passou a ser chamado Augustus, e hoje nós conhecemos como agosto. Mas como esse mês possuía 30 dias e eles retiraram um dia do mês de fevereiro, que ficou com 28 dias, e acrescentaram o 31º dia em agosto, para que esses 2 meses tivessem a mesma quantidade de dias, porque eram meses dedicados aos imperadores, aos grandes imperadores romanos, para que um ficasse com menos dias do que o outro. Depois, ali foi se reestruturando esse calendário, e naturalmente o mês de fevereiro, com 28 dias, de 4 em 4 anos, ele teria um dia a mais, que seria o ano bissexto. Na cultura cristã, se apropriou da marcação do calendário juliano, e por muito tempo viveu-se esse calendário juliano, sempre tendo em vista algumas correções no perpassar dos tempos, uma vez que já estavam imersos na cultura romana. Com isso, também a igreja começou, com base nesse calendário, a perpassar os tempos e a desenvolver o seu próprio calendário litúrgico. Por isso nós vemos todo o calendário litúrgico também tendo esse movimento da natureza, esse movimento das estações, e naturalmente tendo em vista aquilo que já se vivia lá na antiguidade. Por isso nós precisamos entender justamente isso. Não é a igreja que se apropria de coisas do passado, até porque essas realidades do passado foram descobertas ali, ou contempladas por esses povos, e esses povos eles foram como que reestruturando essas realidades através e a partir da criação de Deus. A igreja ela não se apropria de um calendário antigo, ela dá continuidade a uma reflexão sobre
a criação de Deus. Isso é muito importante a gente ter consciência, senão a gente acaba caindo naquele erro, né, de achar que a igreja ela foi se apropriando de várias coisas dos povos pagãos, e na verdade não é isso. A igreja entendeu que algumas coisas que os povos pagãos viviam tinham coerência com a criação de Deus, e por isso que achou por bem usar também esses elementos. E assim foi sendo composta, né, a organização da sua liturgia. O calendário juliano permaneceu até o século XVI, quando o Papa Gregório VIII pediu para retificar o calendário, pois foi percebido que, por mais que o calendário juliano fosse mais preciso, o acréscimo do ano bissexto acrescentava uma defasagem de 38 minutos, e no perpassar dos tempos, a celebração da Páscoa começaria a adiantar. E no final de um século, estaríamos celebrando a Páscoa no inverno. Veja que a defasagem faz com que essas estações elas andem no meio, durante o ano, né? E as estações elas poderiam estar andando, né, assumindo, né, outros meses, e assim, né, haveria esse grande problema, né, nas celebrações também litúrgicas, mas também na contagem do tempo social. E assim, né, naturalmente, se essas celebrações elas fossem se movimentando, a gente perderia a capacidade de estar, né, também cumprindo o preceito divino, de realmente ali, né, celebrar na primavera essas sagradas solenidades, como o próprio Deus na antiguidade assim havia pedido. No século XVI, o Papa Gregório VIII fez uma retificação no calendário juliano. O Papa suprimiu 10 dias e decidiu não colocar o ano bissexto nos fins dos séculos de 1700, de 1800 e de 1900. E com essa decisão, o nosso calendário ficou preciso para os próximos 3 milênios. E com isso, o calendário passou a ser chamado calendário gregoriano. E aí nós percebemos, né, esse questionamento, né, por que há essa oscilação, né, de datas, né, para a Páscoa. Nós não temos uma data fixa. A igreja ela vai nos ensinar, né, algumas coisas bem interessantes e importantes para que nós possamos entender esse movimento cosmológico e principalmente esse movimento litúrgico, que é sim também uma celebração cosmológica. Uma das perguntas mais frequentes, como nós havíamos falado, é por que a Páscoa não tem um dia fixo. E a igreja, né, por conta de todo esse calendário lunisolar, nos dá também um entendimento dessa realidade. Tendo em vista tudo aquilo que nós já contemplamos e já refletimos, a igreja ela vai nos dar 3 pontos importantes de reflexão para que nós pudéssemos alcançar, né, e encontrar esse dia da celebração da Páscoa. E é claro, a igreja ela sempre celebra a Páscoa no domingo, mas para que possa chegar a esse domingo da ressurreição, da Páscoa, da celebração, para que possamos continuar ainda, né, tornando esse sacrifício perpétuo, né, até o fim dos tempos, da forma que Deus assim instituiu, nós precisamos, né, ter 3 realidades importantes, que são as 3 condições essenciais para encontrar o dia da celebração da Páscoa. E essas são: a primeira é após a passagem do equinócio de primavera. Então nós precisamos perceber, né, esse equinócio de primavera e, é claro, ir percebendo aí, né, esse início da primavera. Agora nós temos, né, como nós vemos diante, né, da própria estruturação das estações, percebemos que é bem fácil hoje de encontrar, né, esse equinócio de primavera. Depois, nós temos a segunda realidade, na primeira ou após a primeira lua cheia da primavera. Então, nós sempre contaremos esse início da primavera e perceberemos ali as luas, né, a lua nova, a lua crescente, até chegar à lua cheia.
Se a lua cheia ela cai no domingo, será nesse dia. Se a lua cheia não cai no domingo, será o domingo da Páscoa sempre será o domingo próximo a essa lua cheia. E aí nós temos, por isso que nós temos sempre essa oscilação de dias. E é claro, o terceiro critério é sempre aos domingos, na lua cheia ou no domingo após a lua cheia. Essas condições propostas e impostas pela Igreja foram desenvolvidas no perpassar dos tempos, para que assim pudéssemos ter em vista aquela celebração antiga que Deus mesmo instituiu para o povo dos hebreus, o povo de Israel, para que assim pudéssemos continuar perpetuando essa grande obra de Deus na nossa vida e, é claro, no mundo, na criação. Assim, nessa reflexão, podemos entender que para encontrar o dia da Páscoa é necessário termos em vista, primeiramente, o calendário solar, para encontrar o equinócio de primavera. Depois de encontrar esse primeiro mês do ano, nós vamos encontrar a lua cheia no calendário lunar, onde, encontrando essa lua cheia, entenderemos que se essa lua cheia cai no domingo, ela sim será aí o dia da nossa Páscoa. Mas se não cair no domingo, a nossa Páscoa será no domingo após essa primeira lua cheia da primavera. No nosso próximo episódio, nós vamos adentrar na reflexão sobre a espiritualidade desse grande mistério pascal. E assim terminar aí nosso terceiro episódio sobre essa pequena série sobre a Páscoa, sobre esse grande mistério de Deus na criação, na nossa vida, esse grande mistério que é elevado à plenitude pelo próprio Cristo na cruz e, é claro, como fruto que Ele nos dá, que é a sua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.